Tudo se inicia quando Germano entrou na sala de Roberta, observando-a concentrada no trabalho. Com um tom gentil, ele perguntou se ela precisava de ajuda para finalizar as tarefas, mas ela recusou. Percebendo que algo estava errado, ele quis saber se ela estava chateada. Roberta não hesitou e revelou que ouvirá sua conversa com Honório. Disse que não gostava da ideia de ser convidada para jantar por pura pena, como se precisasse de caridade. Germano hesitou por um instante e, depois de um suspiro, admitiu que, no início, realmente foi por isso, mas que sua intenção havia mudado. Curiosa, Roberta quis saber o que o motivava agora. Com um olhar intenso, ele respondeu que queria estar mais perto dela. Antes que ela pudesse reagir, Germano a beijou. Confusa e surpresa, Roberta saiu correndo da sala, deixando-o pensativo. Em outra parte da empresa, Julieta contava para Adriana e Matias sobre o encontro que teve com César no centro da cidade. Segundo ela, César a apresentou para Constanza, e por um momento, tudo pareceu fora de controle. No entanto, conseguiu reverter a situação no último instante. Matias, preocupado, alertou que César era inteligente demais e que se começasse a desconfiar, ficaria furioso. Adriana torcia para que isso não acontecesse, mas Julieta sabia que precisavam ser cuidadosos. Com a inauguração do restaurante e o casamento de Gonçalo se aproximando, eles precisavam agir como um casal de verdade para evitar qualquer suspeita. Caso contrário, todo o plano desmoronaria. No corredor da empresa, Roberta caminhava distraída quando ouviu uma conversa entre Adriana, Matias e Julieta. Eles discutiam sobre como fingiriam estar namorando no dia seguinte para despistar César. Julieta mencionou que chegaria um pouco depois, mas que cumpriria seu papel, enquanto Matias se comprometeu a avisar seu pai, Regina e Renata. Roberta franziu a testa, sentindo-se excluída. Como era possível que combinassem tudo entre si e a deixassem de fora? Uma ideia começou a se formar em sua mente, e ela murmurou para si mesma que eles poderiam acabar tendo uma grande surpresa se ela decidisse intervir. Na fazenda, Matilde estava inconformada e discutia com Carlos. Ela o confrontou sobre o fato de ele não ter contado a Priscila que estava noivo. Do outro lado da porta, Priscila ouvia tudo em silêncio. Carlos tentou-se de não se deu por satisfeita. Com raiva, advertiu que não queria apenas os olhos dele nela, mas sim todo o seu compromisso. Caso contrário, daria um jeito nele. Priscila, do lado de fora, assimilava a informação com um olhar gélido. Nunca imaginou que Carlos estivesse comprometido, ainda mais com uma simples empregada. Nunca avisar Aníbal sobre a viagem e que caso ele precisasse de algo, poderia contar com Lázaro ou Carlos. Jerônimo achou uma boa ideia. Nesse instante, Manuela entrou, um pouco aflita, e contou que não estava encontrando Aníbal e Alisson. Perguntou se os patrões os haviam visto ao chegar, mas ambos negaram. Manuela explicou que Lázaro e Hermínia estavam à procura deles, mas sem sucesso. O que a preocupava ainda mais era que um dos carros da fazenda havia sumido. Ao ouvir isso, Renata estreitou os olhos e perguntou se Manuela suspeitava que eles tivessem pegado o veículo. Manuela ficou sem jeito, mas seu silêncio disse tudo. Enquanto isso, Matilde desabafava com Carina sobre sua frustração com Priscila. Disse que não suportava vê-la chamando Carlos de meu Carlos, como se fosse dona dele. Carina tentou acalmá-la,
dizendo que talvez Priscila não tivesse más intenções. Mas Matilde não se convenceu. Para os olhos de sua sogra, Priscila era a esposa perfeita para Carlos, e isso a deixava ainda mais irritada. Na sala principal da fazenda, Lázaro explicava para os patrões que quando saíram para o velório, todos os carros estavam no local, assim como Aníbal e Alisson. Isso significava que eles só poderiam ter saído depois. Jerônimo, com o rosto fechado, alertou que Aníbal não estava em condições de dirigir. Manuela, preocupada, admitiu que nem sabia se sua neta sabia dirigir. Com vergonha, pediu desculpas aos patrões, mas Renata a tranquilizou, dizendo que o importante era encontrá-los. Jerônimo pediu que Lázaro fosse atrás deles imediatamente. Carlos, ainda inquieto, enfatizou que precisavam ter certeza de que os dois estavam bem. Manuela, ansiosa, decidiu ir até o portão da fazenda para ver se havia sinal deles. Renata concordou e a incentivou a ir. No entanto, Jerônimo aproveitou o momento para reforçar sua opinião. Ele pegou o telefone e afirmou que iria chamar a polícia. Antes que pudesse discar, Renata tentou impedi-lo. Nesse momento, Lázaro reapareceu, trazendo novidades. Disse que já haviam encontrado os jovens, mas que havia um problema. Ao ver a expressão carregada dele, Jerônimo ordenou que os trouxessem imediatamente. Mansão Monterrúbio, Roberta subia as escadas quando seu celular tocou. Era Germano, mas ela ignorou a chamada, observando o nome dele na tela com um sorriso misterioso. Murmurou para si mesma que dessa vez, ela conduziria essa relação como bem entendesse, até que ele fizesse exatamente o que ela queria. Na fazenda, Manuela repreendia Aníbal e Alisson com um tom severo. Estava indignada com o fato de eles terem levado um carro sem permissão. Alisson tentou se justificar, dizendo que só haviam pegado emprestado, mas Manuela não aceitava essa desculpa. Para ela, se não pediram, era roubo. Quando Alisson pediu que parasse com o sermão, Manuela censurou, lembrando que foi ela quem convenceu seus pais a não mandá-la para a clínica. A menina, envergonhada, pediu desculpas, mas Aníbal assumiu a culpa, dizendo que foi ele quem praticamente obrigou Alisson a acompanhá-lo. Dentro da casa, Augusto explicou que encontrou os dois e por estarem sem gasolina, decidiu levá-los até a Bonita. Nesse momento, Manuela apareceu com os jovens e exigiu que dessem uma explicação aos patrões. Aníbal, sem rodeios, disse que estavam entediados. Jerônimo, furioso, rebateu que isso não era motivo para roubar um carro. Augusto tentou amenizar a situação, dizendo que não foi roubo, apenas um empréstimo sem aviso prévio. No entanto, Jerônimo insistiu que pegar algo sem permissão era roubo e que aquilo não seria tolerado em sua fazenda. Augusto, irritado, disse que Jerônimo sempre tirava conclusões precipitadas sem conhecer bem as pessoas. Aníbal, sentindo o peso da situação, se desculpou novamente, reconhecendo que não deveria ter feito aquilo depois de terem aberto as portas da casa para ele. Augusto, então, sugeriu que Aníbal fosse para sua casa com ele. O garoto hesitou, lembrando que Augusto não o queria por lá, mas este respondeu que Renata estava certa e que talvez fosse a melhor forma de se conhecerem melhor. Após alguns instantes, Aníbal concordou. Enquanto isso, Alzira estava em sua casa, olhando fixamente para o caixão de Ezequiel. A dor misturava-se à decepção, e ela murmurou que ele caiu do pedestal onde o colocou.
Não conseguia entender como ele pôde julgá-la por ter se envolvido com Álvaro quando ele mesmo fez coisas ainda piores. Aproximou-se do caixão, encarando o homem que um dia amou. Ele mesmo admitiu antes de morrer que se ela soubesse de tudo, não o consideraria um santo. Agora, fazia sentido. Ele se aproveitou da irmã de Renata e sabe-se lá de quantas mais. Em outro lugar, Marina desabafava com Antônio. Disse que gostaria de estar ao lado de Alzira naquele momento difícil, mas ele lembrou que ela precisava de repouso. Marina, impaciente, afirmou estar cansada de ficar ali sem fazer nada. Antônio sugeriu que encontrasse algo para se distrair. Marina mencionou que estava aprendendo crochê com Alzira, mas que agora duvidava que ela tivesse ânimo para isso. Suspirou e comentou que adoraria ter uma cadeira elétrica para poder circular pela casa e pelo povoado sem depender dos outros. Na casa de Augusto, ele mostrou um quarto para Anidou sem reclamar. Antes de sair, Augusto fez um único pedido, que ele não pegasse mais nada emprestado sem permissão. O garoto sorriu sem graça e garantiu que não faria isso novamente. De volta à fazenda, Manuela conversava com os patrões, dizendo que entenderia caso eles não quisessem mais que Alisson ficasse ali. Jerônimo, ponderando, disse que a menina precisava se comprometer a não se meter mais em confusões. Alisson garantiu que se comportaria, e, após trocarem olhares, decidiram dar uma nova chance a ela. Manuela, aliviada, agradeceu e chamou a neta para sair do escritório. Sozinho com Renata, Jerônimo confessou que, quando jovem, também pegou um carro emprestado sem permissão. Surpresa, Renata brincou, dizendo que ele havia sido duro demais com os jovens, já que fez o mesmo no passado. Ambos riram da situação. Na manhã seguinte, durante o café, Carlos e Priscila conversavam quando ela mencionou uma promessa que ele nunca cumpriu. Todos na mesa ficaram curiosos, e Matilde, que passava pelo corredor, parou discretamente para ouvir. Carlos, desconfortável, garantiu que era algo sem importância, feito quando estavam bêbados. Renata insistiu para saber do que se tratava, e Priscila revelou que naquela noite, Carlos prometeu que se casariam e que ela era a mulher ideal para ele. Matilde, indignada, saiu furiosa, e Carlos, ao perceber sua reação, levantou-se rapidamente para ir atrás dela. Renata, intrigada, perguntou se a promessa foi feita com seriedade. Priscila riu e garantiu que estava apenas brincando com Carlos. Jerônimo, aliviado, sorriu. Pouco depois, Renata comentou que precisava terminar de arrumar suas malas para a viagem. Enquanto se levantava, Priscila olhou para Jerônimo e fez um comentário: eles eram um casal bonito juntos. Jerônimo não hesitou, e olhando para Renata, afirmou com convicção que ela era a mulher da vida dele. Do lado de fora, Carlos foi atrás de Matilde, chamando-a com um tom preocupado. Ele perguntou por que ela não foi tomar café com eles, mas Matilde, de braços cruzados, respondeu que não queria dividir a mesa com aquela mulher. Carlos percebeu que ela se referia a Priscila e confirmou com um olhar inquisitivo. Matilde assentiu e disse que contou tudo sobre seu passado para ele, sobre seus ex-namorados, mas agora percebia que ele guardava segredos. Afinal, soube que ele chegou a prometer casamento a Priscila. Carlos tentou minimizar a situação, alegando que estava bêbado e nem lembrava desse momento. No entanto, Matilde balançou a cabeça, dizendo que uma promessa de casamento não era algo sem importância.
Para piorar, sabia que para a mãe de Carlos, Priscila era a nora perfeita. Antes de se afastar, Matilde avisou que ele ainda tinha tempo de cumprir sua palavra e ficar com Priscila. Carlos permaneceu parado, pensativo. Na cruz de amor, Augusto estava no escritório quando o novo capataz entrou, avisando que a encomenda para as plantações havia chegado. Augusto pediu para ajeitar tudo, mas quando o homem já se retirava, lembrou-se de mencionar que havia algumas coisas de Ezequiel entre os pertences entregues. Sem hesitar, Augusto ordenou que jogassem tudo no lixo. Na empresa, Germano foi até a sala de Roberta e questionou por que ela saiu correndo no dia anterior e não atendeu sua ligação. Roberta cruzou os braços e disse que não sabia que tipo de mulher ele estava acostumado a lidar, mas ela não era como as outras. Não se envolvia com homens casados. Germano garantiu que seu casamento já não existia há tempos, que não havia mais intimidade entre ele e sua esposa. Roberta hesitou, olhando diretamente nos olhos dele e perguntou se era verdade. Germano afirmou que sim e se aproximou para beijá-la, mas Roberta virou o rosto no último segundo. Nesse instante, Adriana entrou na sala. Germano disfarçou e pediu que Roberta entregasse os papéis quando terminasse. Assim que ele saiu, Adriana, desconfiada, avisou que Roberta precisava ir ao departamento pessoal para atualizar alguns dados. Roberta assentiu, garantindo que iria, enquanto Adriana observava com suspeita. Em outra sala da empresa, Honório alertou Gonçalo de que ele não deveria estar ali, afinal, era o dia do seu casamento. Gonçalo, no entanto, respondeu que tinha assuntos pendentes para resolver. Honório insistiu, aconselhando-o a esquecer o trabalho e aproveitar a lua de mel. Na casa paroquial, o padre Severino chegou e encontrou Antônio. Depois de uma breve conversa, seguiu para o quarto onde Marina estava repousando. Com um tom preocupado, perguntou como as coisas estavam. Marina, abatida, revelou que uma tragédia havia acontecido: Ezequiel tirou a própria vida. O padre ficou horrorizado com a notícia. Na cruz de amor, Aníbal entrou na sala de esgrima, quando Augusto apareceu e comentou que ele praticava muito bem. Curioso, perguntou se o garoto gostava do esporte. Aníbal assentiu, dizendo que achava interessante. Augusto sorriu, dizendo que era raro encontrar alguém com a mesma paixão. Mudando de assunto, perguntou se Aníbal gostou da Bonita. O garoto respondeu que sim, elogiando Renata, que o tratava muito bem. Augusto concordou, dizendo que Renata era uma mulher incrível. Então, Aníbal, sem rodeios, perguntou se ele gostava dela. Augusto ficou furioso e perguntou quem havia dito aquilo. Aníbal respondeu que apenas percebeu, mas ressaltou que Renata estava com outro, assim como aconteceu com sua mãe quando foi abandonada. Na Bonita, Jerônimo chamou Lázaro para uma conversa no escritório e perguntou o que ele sabia sobre Ezequiel e Roberta. Lázaro, após um breve silêncio, confirmou que Ezequiel realmente teve um envolvimento com Roberta, mas não foi algo forçado. Disse que aconteceu apenas uma vez, quando Ezequiel estava atormentado pela infidelidade de Alzira e pela culpa de ter ficado com uma mulher que para ele, pertencia a Augusto. Na mansão, Renata abraçou Regina e contou que Jerônimo chegaria mais tarde, pois estava resolvendo alguns assuntos. Em seguida, revelou que Ezequiel tirou a própria vida, deixando Regina horrorizada. Aproveitou para perguntar sobre Roberta, e Regina contou que ela havia ido trabalhar na empresa.
Surpresa, Renata disse que iria até lá, pois precisava conversar com a irmã. Regina, satisfeita, comentou que estava feliz por terem mais tempo para conversar antes da lua de mel. Renata sorriu e avisou que tomaria um banho antes de sair. Enquanto isso, Corina chegou desesperada à casa de Constanza, informando que sua filha estava muito mal. Constanza imediatamente pegou sua bolsa e disse que deveriam levá-la a um hospital sem perder tempo. De volta à mansão, Renata falava ao telefone com Jerônimo. Ele contou que Lázaro confirmou que Ezequiel teve sim um envolvimento com Roberta, mas que não foi à força. Renata suspirou, dizendo que Ezequiel não confessaria nada contra si mesmo. Agora, pelo menos, tinham certeza de que ele não só traiu Alzira, como também enganou o próprio patrão. Diante disso, não podiam mais confiar em nada do que ele dizia. O padre Severino encontrou Alzira e, compreendendo sua dor, entregou-lhe uma carta de Marina. Explicou que a sobrinha gostaria de estar ali, mas precisava repousar. Alzira agradeceu. O padre insistiu para que ela fosse ao enterro de Ezequiel, mas Alzira recusou. Disse que ele foi pai de seus filhos, mas não poderia perdoá-lo. O padre insistiu, mas Alzira foi firme, pedindo que ele fosse antes que se atrasasse. Sem outra opção, o padre se retirou. Na cruz de amor, Augusto serviu uma taça de vinho para Aníbal e pediu que ele falasse mais sobre si. O garoto disse que já havia contado tudo o que sabia e revelou que sua mãe nem sabia que ele estava ali. Acrescentou que sua avó, antes de morrer, revelou que Augusto nunca quis que ele nascesse. Na empresa, Adriana contou para Matias que viu Roberta e Germano muito próximos na sala dela. Disse que, quando entrou, os dois ficaram desconcertados. Matias afirmou que precisava avisar Roberta sobre a fama de Germano, mas Adriana não achava necessário. Afinal, Roberta não era ingênua. Em outra sala, Germano chamou Roberta para conversar. Pediu que ela não fugisse dele como fez na noite anterior. Com um olhar intenso, disse que nunca se sentiu tão atraído por uma mulher como por ela. Roberta, no entanto, manteve-se firme. Disse que ele não era um homem livre e que não se envolveria. Germano, com um tom sério, afirmou que seu casamento estava acabado há tempos. Disse que aceitou aquele trabalho apenas para ocupar sua mente, mas jamais imaginou que viveria algo tão intenso com ela. Na cruz de amor, um funcionário avisou Augusto que estava tudo pronto com a carga de carvão. Augusto agradeceu. Curioso, Aníbal perguntou do que se tratava. Augusto explicou que estava iniciando sua produção de vinho. Disse que ele mesmo fazia tudo e, ao perceber o interesse do garoto, afirmou que lhe ensinaria o processo, para mostrar que também tinha coisas boas para compartilhar. Na Bonita, Jerônimo estava prestes a sair para o aeroporto quando viu a polícia se aproximando. Um dos oficiais perguntou se ele era Jerônimo Linhares. Ao confirmar, ouviu a sentença que o fez congelar: você está preso por cumplicidade na falsa morte de Álvaro. Se você quer saber o que vem por aí, inscreva-se no canal e deixe seu like.